E aí, pessoal, espero que vocês estejam entendendo tudo até agora. Fiquem bem tranquilos. Qualquer dúvida que surgir, tanto na hora da leitura da apostila, na videoaula, na lista de questões, vocês não deixem de nos mandar essas dúvidas. Não achem que são dúvidas bobas, elas são super importantes. Vocês não podem levar essas dúvidas para o dia da prova. Bom, vamos continuar falando agora sobre um aspecto bem importante que, na verdade, nós vamos usar muito em outros assuntos que nós vamos tratar durante o nosso treinamento, que é o tal do momento dipolar. O que esse momento dipolar ele vai dizer? O momento dipolar ele vai demonstrar a polaridade de uma ligação química. Como assim? Nós já vimos ali na ligação iônica que são formadas por dois íons. Vamos dar só um exemplo aqui da ligação iônica, o NaCl. Formado por dois íons, a gente poderia escrever mais ou menos assim, Na+, Cl-. E aí, você já vê claramente que ele tem polos nessa estrutura. Ele tem um polo positivo aqui e um polo negativo aqui. Agora, quando a gente tem uma ligação covalente, a gente não pode garantir essa polaridade. E quem vai dizer isso é o momento dipolar daquela molécula. Ele que vai dizer se ela vai ser apolar ou se ela é polar. E nós vamos depois falar sobre a importância desse caráter de polar e apolar, beleza? Vamos aqui então um exemplo da água que nós já falamos ali. Como a gente vai ver o momento dipolar de uma molécula? Vamos colocar aqui a estrutura da água que nós já vimos, H2O. É o seguinte, a gente representa esse momento dipolar com uma setinha, ela sempre saindo do átomo menos eletronegativo para o átomo mais eletronegativo. Pessoal, nós falamos disso na primeira aula ao vivo, que a eletronegatividade é muito importante, ela está descrita aqui na tabela periódica, mas fiquem tranquilos, já falei que no Enem a tabela periódica ela não aparece lá, mas se qualquer informação da tabela for necessária, ele vai te dar no enunciado, então fique bem tranquilo quanto a isso. Em relação à eletronegatividade, nós temos que os elementos mais eletronegativos são esses caras para cá, ela cresce para cá, da seguinte forma. Por exemplo, o flúor, ele é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. E aí, o que a gente vai fazer? Esse momento dipolar, nós vamos usar uma setinha saindo do átomo menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Então, o hidrogênio, ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, a gente faz uma setinha assim. E aqui também. Aqui, como eu falei, é a demonstração da polaridade de uma ligação química. Isso aqui é uma ligação, isso aqui é uma ligação. Vamos agora demonstrar a polaridade dela. Como ele é uma molécula, é um átomo, menos eletronegativo, ele vai ficar com uma carguinha positiva aqui, o oxigênio com uma carga negativa. Por quê? O cara que é mais eletronegativo, ele tende a atrair mais esses elétrons. Então, essa nuvem eletrônica vai ficar um pouquinho mais voltada aqui para o oxigênio. Então, ele vai adquirir uma carga parcial, que nós chamamos negativa. E representamos dessa forma aqui. Então, aqui também positivo. O momento dipolar, ele na verdade, ele resulta da soma vetorial daqueles momentozinhos ali de cada ligação. Então, olha só, se a gente fizer a soma vetorial, nós temos isso aqui. E a soma vetorial disso aí vai ser isso aqui. Então, nós temos que esse Mi, que é o momento dipolar, ele é diferente de zero. E a gente vai ver o seguinte, quando esse Mi ele é diferente de zero, isso significa que a molécula é polar. Vamos ver isso mais adiante. Vamos fazer com exemplos que fica mais fácil. É o seguinte, a gente tem aqui a molécula do HCl, cloreto de hidrogênio, e nós temos aqui o CCl4, tetracloreto de carbono. Vamos então montar essas moléculas e ver se elas são então polares ou polares através do momento dipolar. Então, nós temos aqui o H e o Cl. Não precisamos fazer todo aquele esquema de elétrons, não. A gente já está no sangue isso, e o HCl tem uma ligação apenas. E o CCl4 ele é dessa forma. Cl aqui, Cl aqui, Cl aqui, Cl aqui. Só para a gente dar uma relembrada, é simples, porque o carbono ele tem 4 elétrons na última camada e o cloro tem 7 elétrons, precisa só de 1. Então, ele vai compartilhando aqui, ó. Compartilhou umzinho, fechou aqui. Compartilhou mais umzinho, o cloro
O cloro atingiu, o cloro atingiu, o cloro atingiu. E o carbono também atingiu o octeto ao compartilhar elétrons com os 4 cloretos ali, com os 4 cloros. Então, vamos agora trabalhar com o momento dipolar. Entre o hidrogênio e o cloro, quem é o átomo mais eletronegativo? O cloro, obviamente, ele tá bem lá na pontinha da tabela periódica. Então, esses caras aqui são os mais eletronegativos. É bem tranquilo isso, porque o vestibular, ele sempre vai cobrar os casos mais comuns. Fiquem bem tranquilos quanto a isso. Então, é o flúor, o cloro, o bromo, o oxigênio, o enxofre no máximo. Bom, então aqui nós temos que o cloro é mais eletronegativo, então a setinha vai puxando para ele. E aí, qual é o momento resultante aqui? Ele é igual a zero? Não, ele é diferente de zero, que significa que é uma molécula polar. Aqui eu tenho que o hidrogênio ele tem uma carga parcial positiva e o cloro negativa, porque ele vai atrair mais esses elétrons do hidrogênio. No caso do tetracloreto de carbono, nós temos um exemplo bem bacana. Por quê? Vamos pegar, a gente tem que avaliar cada ligação da molécula, beleza, galera? Então, são 4 ligações aqui. Entre C e Cl, nós temos uma ligação muito polar. Por quê? O Cl ele é muito mais eletronegativo que o carbono, então nós temos um momentinho vindo para cá, tranquilo. Entre essa ligação, a mesma coisa. Entre essa ligação, a mesma coisa e essa ligação, a mesma coisa. Agora, nós precisamos achar o μ resultante, que é a soma vetorial. Quando eu tenho essa soma aqui, quando eu tenho um vetor para cima, para baixo, para esquerda e para direita, nos 4 casos aqui, o momento resultante vai ser zero. Então, olha que interessante. Apesar do tetracloreto de carbono ser formado por várias ligações polares, porque aqui é muito mais eletronegativo, o carbono é positivo, negativo, negativo, carga parcial negativa. Apesar disso, a soma vetorial mostra que esse cara é apolar, porque o momento resultante dele é igual a zero. Muito bacana, né? Então, isso aí a gente classifica essa ligação covalente também como polar e apolar. Então, se o μ resultante for igual a zero, nós temos uma molécula apolar. E se o μ resultante for diferente de zero, nós temos uma molécula polar. Vocês viram que a gente não precisa calcular o μ, até porque esse cálculo é bem difícil, isso não cai no vestibular, não é do nosso nível. Mas é só a gente fazer a soma vetorial e olhando ali cada ligação, vendo qual é o átomo mais eletronegativo e a gente consegue definir se esse cara é polar ou apolar. E qual a importância disso? É a gente estudar um pouquinho sobre solubilidade. A solubilidade ela está diretamente relacionada com a polaridade daquela molécula. Então a gente tem uma regra geral. Semelhante dissolve semelhante, você com certeza já ouviu isso. O que significa, quando eu tenho uma molécula polar, ela vai se dá muito bem com a molécula polar, elas vão se solubilizar muito bem ali. Por exemplo, a água que é super polar, eu tenho ali o HCl também que é muito polar, então eu consigo dissolver os dois muito bem. Mesmo caso são as moléculas apolares, que apolar dissolve apolar. Bem tranquilo isso. E agora precisamos de um conceito interessante, que é quando a gente fala em solubilidade em água. É bem diferente quando a gente trata a substância iônica e quando a gente trata de uma molécula que é formada por ligação covalente. No caso da substância iônica, ela é formada por íons. Significa que em água eles vão se dissociar. Então, em água eu vou ter, se eu tenho NaCl, em água eu vou ter o Na+, e o Cl-, que os íons que dão origem ao cloreto de sódio. De forma semelhante, a molécula de HCl, por exemplo, quando eu estou em água, o que eu vou formar? Íons. Mais ou menos. Eu vou realmente ionizar esse cara aqui. É diferente... você vai falar, nossa, mas eu também ionizei aqui. Não, você não ionizou. Por quê? Porque você já tem íons. Você apenas dissociou. Você pegou esses íons que já existiam nessa estrutura aqui e colocou em água e eles se separaram. Agora, aqui não, na molécula eu não tenho íons. Só quando eu coloco elas em água, elas se ionizam. E aí sim, eu tenho o H+, e o Cl. Na verdade, nós não temos o H+. Isso a gente vai ver nas aulas lá de equilíbrio químico, que nós vamos ter o cátion hidrônio, que nós chamamos, que é o H3O+, que é a forma mais estável ali daquele cátion. Beleza? Bom, só pra gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre a ligação metálica, que é bem tranquila e, na verdade, ela é menos cobrada ainda. A ligação metálica, ela ocorre entre átomos de metal, como o próprio nome diz, metal com metal.
e elas formam uma estrutura chamada liga metálica. Na verdade, nós vamos ver essa questão de liga metálica no Enem quando eles falam lá de pilhas, de eletrólise, de eletroquímica, aí sim nós vamos ver liga metálica. Nesse caso aqui, ele quase não é cobrado. E aí nós temos um exemplo de liga metálica que seria o aço comum, que é uma liga de ferro e carbono, aço mesmo que a gente usa no dia a dia. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula de ligações químicas. Espero que vocês tenham entendido tudo, mas qualquer coisa estamos disponíveis para tirar todas as suas dúvidas. É isso aí, um grande abraço e ótimos estudos para vocês.